Hoje daremos seguimento ao desafio da lei seca no 7º e penúltimo dia, onde teremos aí a leitura da lei das eleições, né? Juntos mais uma vez. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora falta muito pouco. Se você não acompanhou os dias anteriores, recomendo ir para eles, né? Para ter um entendimento sequenciado da legislação. Vou deixar os links na descrição desse vídeo, tá? Novamente, vamos ler juntos, artigo por artigo, e hoje vamos entrar aí em um assunto muito importante, tá? Você sabe quais são as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais? Sabia que também esse é um tema muito recorrente em prova? Hoje vamos explorar os artigos 73 ao 78 da Lei das Eleições. Olá, meu nome é Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais eleitorais e neste canal eu trarei muitas dicas de como gabaritar a sua prova eleitoral no concurso do TRE Unificado. E antes de começar, te convido a se inscrever nesse canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para ser avisado quando subir o próximo vídeo dessa série, tá? Vamos lá? Sente aí no seu cantinho de estudo, pegue a sua legislação e me acompanhe. Dê o play aí, deixe rolando e vá seguindo aí pela sua lei, tá? Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Olha essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Muita calma nessa. Manda essa tristeza embora. Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: ceder ou usar em benefício de candidato, partido ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que o antecedem e até após dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança, nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. A transferência ou a remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. Nos 3 meses que antecedem o pleito, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios
e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Empenhar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração direta, que excedam a 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei e até a posse dos eleitos. Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. A vedação do inciso 1 do caput não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. As vedações do inciso 6 do caput, alíneas B e C, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de 5 a 100 mil UFIs. No caso de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no parágrafo 10, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. As condutas enumeradas no caput caracterizam ainda atos de improbidade administrativa a que se refere o artigo 11, inciso 1 da Lei 8429 de 1992 e sujeitam-se a disposições daquele diploma legal, em especial as combinações do artigo 12, inciso 3. Aplicam-se as sanções do parágrafo 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Na distribuição dos recursos do fundo partidário, oriundos da aplicação do disposto no parágrafo 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Para efeito de cálculo da média prevista no inciso 7 do caput deste artigo, os gastos serão reajustados pelo IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo a partir da data em que forem empenhados. Artigo 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou diploma. Nos 3 meses, artigo 75, nos 3 meses que antecederem às eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Artigo 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado. O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo. No prazo de 10 dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno ou segundo turno se houver, o órgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. A falta do ressarcimento no prazo estipulado implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral pelo órgão de controle interno. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta. Artigo 77. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito a inaugurações de obras públicas. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo, sujeito o infrator à cassação do registro ou do diploma. Artigo 78. A aplicação das sanções combinadas no artigo 73, parágrafos 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes. É isso. Acabamos. Essa parte que as bancas amam. Bom, essa parte da legislação é uma leitura muito tranquila, mas você não pode, sob hipótese alguma, deixar de ler muitas vezes e muitas vezes e muitas vezes para você fixar. Reforço que o ideal é você praticar todos os artigos através de questões. Por quê? Porque como há muitas exceções, você pode escorregar feio em uma questão de prova, tá? E as bancas amam as condutas vedadas aos agentes públicos. E essa expressão, agentes públicos, abrange todas as pessoas que de qualquer modo estão vinculadas ao Estado, alcançando desde os mais importantes, agentes públicos como o Presidente da República, até aqueles que somente estão aí em caráter eventual, né, ou que exercem função pública, como é o caso dos mesários, por exemplo, né, ainda que sem remuneração. Então, os agentes públicos, eles podem divulgar suas opiniões e preferências políticas e eleitorais pessoalmente, né, por exemplo, em debates, manifestações, reuniões partidárias, por exemplo, ou até mesmo virtualmente, né, em blog, rede social, desde que sem divulgação paga, tá?
Contudo, esses agentes públicos não podem se valer do cargo que ocupam para expressar essas opiniões, nem podem fazer no horário de trabalho, né? Ou utilizando-se dos recursos públicos, sejam eles materiais ou financeiros. Por exemplo, é vedado aos agentes públicos da administração direta e indireta serem cedidos para trabalhar como cabos eleitorais, independentemente do cargo em disputa. E a penalidade para isso é que, além da suspensão da conduta, a multa e cassação da candidatura ou mandato daquele que foi favorecido. Mas é permitido um agente público, por exemplo, atuar como cabo eleitoral desde que se licencie do seu cargo durante o período em que desejar exercer essa atividade. Outro exemplo que é vedado nomear, exonerar sem justa causa ou modificar positiva ou negativamente as condições de trabalho do agente público, né, como por exemplo supressão ou readaptação de vantagens e transferência de lotação, por exemplo, mesmo que em função do cargo de gestor, né, nos 3 meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos. E as penalidades para isso é que, além da anulação da decisão, há multa e cassação da candidatura daquele que foi beneficiado. Mas também tem ressalvas, né, como por exemplo, é possível nomeação ou exoneração de cargos em comissão ou funções de confiança, também transferência ou remoção de militares, nomeação de aprovados em concursos públicos, previamente homologados e também nomeação ou contratação necessária para o funcionamento ou instalação inadiável de serviços públicos essenciais, tá? Então, aqui é importante você visualizar as condutas através de casos práticos, né? E as questões, elas são um excelente meio para isso. Por exemplo, você pode perguntar: eu posso estacionar meu veículo envelopado com propaganda política em vaga oficial de repartição pública? Não pode. Por quê? Porque esse estacionamento oficial que pertence à repartição pública se enquadra no corpo de infraestrutura pública, né? Por exemplo, de uma prefeitura, não podendo aí ser utilizado para fins eleitorais. Tá, entendi. Mas eu posso usar camiseta, né? Como servidor público, eu posso usar camiseta, bandana, broche do meu candidato para ir trabalhar, por exemplo, em uma prefeitura, né? Servidor municipal? Não pode. Por quê? Porque o servidor ele tem que usar vestimentas apropriadas no local de trabalho, zelando aí pela impessoalidade, imparcialidade de suas atribuições funcionais, sem que haja preferências pessoais. Tá, entendi. Mas eu posso fazer vídeos do meu celular, né, para apoiar meu candidato dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, da prefeitura, ou de uma secretaria estadual? Não pode. Por quê? Porque além de utilizar o espaço de trabalho devidamente, conflitará as suas atividades político-eleitoral com suas atribuições funcionais. Outro caso, eu posso pedir abono para trabalhar em comício e campanhas políticas? Não pode. Por quê? Porque não é permitido exercer atividade remunerada, por exemplo. Então, são muitos pontos a serem analisados em cada artigo desse. Então, embora tenha sido uma leitura fácil, cuidado com as pegadinhas nessa parte, tá? E as questões, elas podem ajudar você a responder isso, a fixar isso de melhor maneira, tá? Então, respire agora, tome uma água, descanse e tire aí 30 minutinhos para fazer a aplicação prática desse conteúdo que você acabou de ler, tá? Para testar esse conhecimento aí, resolva 20 questões sobre o que a gente acabou de ler, tá? Porque nessa etapa você vai identificar realmente qual conhecimento você está dominando, o que você precisa aprimorar ao se deparar com os seus erros e dificuldades nas questões, tá? Então você pode revisar depois esses pontos específicos e reforçar esse aprendizado, tá? Então você já sabe que esse passo é chave para você se preparar, ter uma preparação de alto nível. Lá no meu curso de questões inéditas, se você ainda não conhece o Litoral por Questões, a gente tem 30 questões específicas sobre essa parte, tá? Então recomendo muito porque foi feito metodologicamente para você fixar artigo por artigo. Não tem como você sair de lá sem acertar quaisquer questões de prova, porque ele é feito para você estar preparado para o pior cenário.
tem súmulas, jurisprudências linkadas ao assunto. Então, vou deixar na descrição do vídeo para quem tiver interesse de conhecer, tá? O curso é em vídeo e em PDF, tá? O gabarito em vídeo também e em PDF, tudo explicado, artigo por artigo. Mas de qualquer forma, não deixe de praticar o que a gente aprendeu aqui hoje, tá? Viu aqui hoje, seja em qual plataforma você utilizar. Amanhã a gente vai se encontrar para o último dia do desafio. Tenho certeza que você chegou até aqui, já evoluiu muito, tá? Então, obrigada pela companhia e, mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui se você ainda não se inscreveu, porque isso é muito importante para mim. Deixe seu like se você gostou desse acompanhamento de hoje. Compartilhe aí com os seus amigos e espero você amanhã para a gente finalizar a lei das eleições, tá? Um grande abraço.